Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Hoje com Carlão de Freitas. 4h06. Ó, nós aqui outra vez, Fábio Scheib, abertura do Arena. Hoje, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024. Cá estamos, os últimos dos moicanos, Fábio Scheib. Boa tarde. Confirma a hora aí pra mim, por favor. 4h06. Aqui é papo sério, né, Carlão? Estamos aqui trabalhando dia 30 de dezembro, findando o ano de 2024, esperando pelo novo ano que vem. Boa tarde. Oi, cara, tudo bem? E vamos conversar um pouco com nossos ouvintes, pedindo a participação já pelo 19991869070. A expectativa pro próximo ano, né, cara, do Clube hoje, de Coração. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa da participação do ouvinte. Porque a gente vai falar do quê, Fábio Scheib? O que temos projeções, pra falar? né, especulações tem bastante, né? Especulações. Dá pra gente comentar um pouquinho. E futilidades, Fábio Scheib? O que temos aqui, hein? Vai começar o BBB, né, daqui a pouco. Nossa, mãe, vai começar Bolacha o BBB. Bolacha não tá se aguentando de tanta espera O pelo ouvinte, BBB. o que ele prefere? Aquela muvuca da praia, uma fazenda, ou campo. Mas acho que essa hora, essa escolha já deve ter sido feita já, né? Já, porque agora já. tá complicado chegar em qualquer lugar. Agora já né? era. Tá certo. Então vamos até às 5 da tarde hoje com meu parceiraço aqui, Fábio Scheib, ao vivo e em cores. Não está no Principado de Itu, hoje ele está em Campinas, na terra das andorinhas, na cidade das andorinhas. Ele gosta, ele adora, ele chora até. Grande Fábio Scheib, vive um momento cristalino na carreira, tá num subidão danado desse Fábio Scheib. O comando técnico do nosso Arena hoje é de Eduardo Rodrigues, o nosso bolachinho, homem dos streamings, é Daniel França. 4h08, nós vamos para um rápido intervalo. O ouvinte pode mandar onde ele está neste momento, se ele está curtindo as férias, se ele está trabalhando, se ele está arrumando a praia. Aliás, daqui a pouco a gente vai ficar sabendo como que estão, né, as estradas do interior paulista, ou as estradas que levam aí o turista para o litoral norte, para o litoral sul, para outros estados também nesta segundona. Uma cara de sexta, Fábio Scheib, ou não? Ou ainda não? Dezembro, a maioria, depois do dia 20, 22, assim, tem cara de sexta. Eu acho que essa semana ainda, mesmo após as festas, no dia 2 de janeiro, quinta-feira, e na sexta, no dia 3, eu ainda acredito naquele clima natalino, né? A cidade gostosa, vazia. Isso, a cidade vazia, o trânsito fluindo normalmente, mas a partir da segunda-feira, dia 6, né? Segunda-feira, dia 6. Aí começa tudo novamente. Até o futebol começa, né? Com a copinha. A copinha já começa agora, né? Nesta semana, né? Exatamente, dia 2, a copinha. Mas que falta faz o futebol para nossa programação diária, não é, Falta. Carlão? Tem muito aquele... Não da rádio, tô falando da nossa programação como ser humano mesmo, chegar o em jogo casa. de domingo, a preparação, né? As escalações, as dúvidas. Realmente, mesmo para nós de Campinas, o 2024 tendo sido catastrófico, mas o futebol ele é sensacional. O que atrapalha é a bendita, né? Pois é. Eu até gosto de futebol, mas nossa. Na hora do jogo complica. Na hora do jogo complica, não tem jeito. Agora sim, 4h10, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, o ouvinte vai participando. Hoje você precisa nos ajudar a fazer o programa. Qual que é o número mesmo? 991869070. 991869070. Aliás, hoje é dia das trocas, né? Por exemplo, você ganhou aquela camisa que não serve, aquele tênis mais apertado, você vai aos shoppings, vai aos magazines trocar os presentes também.
Então hoje também é um dia de trabalho, mesmo aquele pré-feriadão, mas é um dia de trabalho, é o famoso dia útil, meu caro Fábio Chaib. Então 99186-9070 nos ajude a fazer o Arena deste 30 de dezembro de 2024. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quatro horas, 11 minutos desta segundona, 99186-9070. Veio aqui algo na minha cabeça, uma ideia genial, né? Qual o seu Réveillon inesquecível? Isso é legal. Você teve, ô Fábio Chaib? É claro que você deve ter várias passagens inesquecíveis, mas teve alguma assim que lá no seu imaginário, cá com os seus botões, ou você lá pensando, eu ia falar cá com os seus botões é brincadeira, né? No meu caso, cá com os meus botões. E aí, você? Eu lembro de 1999 para 2000. Passei com minha família, o pessoal, meus tios também, meus primos, em Salvador, na Bahia. Foi um dia muito legal. Uma festa com chiclete com banana. Que isso, hein, Fabião? Foi maravilhoso. Você é aquele cabelão legal. Estilo Batistuta? Foi muito legal. Só vendo os bombonzinhos, deve né, ter sido um sucesso. Fábio Chaib, pra quem não sabe, ele era, no tempo que o futebol argentino tinha aquela moda, né? Aqueles cabelos esvoaçantes, aquelas canídeas, fitinhas, assim, né? E Fábio Chaib era estilo Batistuta, cara. Eu também tive a minha fase. Eu não era Batistuta, porque eu não tenho cabelo meio loiro, né? Batistuta ele não era loiro assim, mas tinha o cabelo mais claro, né? Era um galã Batistuta, né, Fábio Chaib? Jogava muita bola. Fez o ataque da Fiorentina em 98, Verdade. Né? Com Edmundo e Batistuta. E por causa do Edmundo, a Fiorentina não se sagrou campeã. Nossa. O Edmundo preferiu passar o carnaval no Rio de Janeiro. É brincadeira, cara. Anos 90 também era uma coisa de maluco, né? Era coisa de doido. Mas os anos 90, Fábio Chaib, o Palmeiras com aqueles caras, né? Tinha o Edmundo, o Maluco, o Evair e tal. Quem que você se identificava naqueles esquadrões do Verdão? Até que, por coincidência, os dois camisas 7, Edmundo e o próprio Paulo Nunes depois. Né? E dois polêmicos, né? Dois polêmos. Esse cara é legal daquela época. Era legal. Pô, anos 90 antigamente, lembra? Agora saindo um pouco, até Campeonato Carioca, os caras eles se enfrentavam já nas entrevistas. E tinha aqueles Renato desafios, Gaúcho, né? O Túlio provocava, a torcida. Falava, não vai encher a parte do Vasco, daí o Maracanã ficava lotado, era muito legal mesmo. Hoje em dia ficou tudo muito politicamente correto, né? Os caras não fazem mais brincadeira. Aí, até alguns jogadores que são adeptos, né, a este padrão, né? Um provocador e tal, eles são meio mal vistos, né? Você pega o Gabigol, assim, é um jogador que... Felipe Melo, quando zoava também. Felipe Melo também. Lembra que o Felipe Melo chegou? Eu tava lembrando esses dias, chegou no Palmeiras e falou que ia dar tapa na cara de Uruguai. Nossa, e repercutiu nos anos 90 até que não seria legal, mas até que passaria. Mas depois, hoje em dia, nos dias atuais, assim, é complicado falar isso. Então, o nosso ouvinte pode mandar qual foi o Réveillon inesquecível. Conte aí a sua historinha, as suas brincadeiras, né? Porque o Natal ela é uma data, assim, mais familiar, né? Até pelo significado do Natal. E Fábio Chaib sempre prega aqui na redação. Natal não é apenas troca de presentes. Natal tem um significado muito maior que isso, que é o nascimento do menino Jesus. Então, é uma data, assim, mais tranquila, uma data mais reflexiva, apesar das festas também, né? Principalmente entre os familiares. Mas o Réveillon ela já é mais bagunçado, né, Fabião? Bagunçado, mais festa, mais né? curtição, né? Mais festa, encontrar o pessoal, né? Até um aviso também, sempre relembrando também.
Tomem Muita cuidado calma, também no Réveillon, quem for beber também, deixe o carro de lado, vá com uma carona ou vá com Uber também, porque muita gente bebe muito, né? Verdade. Vira a noite, vira o dia também, amanhece no outro dia, bebendo e tudo mais, com uma confraternização, mas tem que tomar cuidado, tem que Tudo ter... com limites. Exatamente. Tem gente mandando mensagem Manda já aí, aqui, Fabião, viu? manda aí. O Cláudio de Capivari fala: boa tarde, amigos do Arena. O brasileiro respira futebol. Portanto, quando não tem futebol, falta o ar. Diz aqui o Cláudio Capivari. E as famosas amigos de Fábio Scheiber? Eu me nego a ver isso. Tá passando na TV, eu prefiro ver uma série, né? Alguma coisa, porque isso não é... Nem a do Zico, cara. Nem do Zico vi, é legal, nem pô. sei. Aqui o Wagner de Hortolândia, um grande abraço e um próspero e feliz 2025. Deixa quieto essa coisa de jogo, tô tão sossegado sem saber de quanto a Ponte vai perder, diz o Wagner de Hortolândia. Falou que o Réveillon inesquecível dele foi lá no Rio de Janeiro, em Copacabana. Ah, que legal. Esse ano vai ter, né? Esse ano vai ter Ivete Sangalo, Anitta... Hoje eu ouvi uma entrevista Caetano Veloso. do Eduardo Paes, né, que é o prefeito do Rio, falando sobre as atrações lá do Rio de Janeiro, muita festa. Também teremos, para quem é mais cult, assim, um Caetano Veloso e Maria Bethânia. Exatamente. Mas também teremos Ivete Sangalo, vários artistas aí do... Ó, o Aldeir aqui do Campo Belo também, falando Avante Flamengo. Avante Flamengo é nova, né? Estranho. Estranho, mas... parece que é o símbolo dele aqui, a foto do perfil dele, é aquele símbolo do Flamengo, regatas, daquele tradicionalíssimo, que inclusive nos 100 anos do Flamengo, em 1995, foi usado como escudo oficial também. Tem gente mandando áudio, daqui a pouco eu ouço aqui, mas a gente vai pôr o ouvinte no ar pedindo a participação. 19 99186 9070. Ô, Fábio Scheiber, nós temos aí um material super legal do Leonardo Dai, lá de São Paulo. Muito bem feito, fazendo uma retrospectiva do futebol brasileiro em 2024. Isso, fala do Botafogo, também fala das campanhas, né, do Flamengo na Copa do Brasil, Seleção Brasileira, faz um apanhado. Vamos curtir essa matéria do Leonardo Dai, até pra gente discutir também, falar um pouquinho mais sério, né, sobre o que espera, né, o que a gente espera deste 2025 para o futebol brasileiro. Seleção brasileira em eliminatória, campeonato, os grandes investindo bastante aí, né, investindo em principalmente o Palmeiras. Então vamos analisar um pouquinho, curtir esta matéria do Leonardo Dai, e depois a gente traça um paralelo com o que vem, né, com o ano de 2025. Leonardo Dai. Em janeiro, de São Paulo. De Conduz, Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910, fosse herói em cada jogo. Se o ano de 2024 no futebol brasileiro pudesse ser definido por uma frase, essa frase diria que demorou, mas finalmente chegou o tempo de uma das torcidas que mais aguardaram por um momento como esse. É tempo de Botafogo! O Botafogo é campeão! O Botafogo é campeão! E as de ser... O Botafogo, que desde 1995 não ganhava um título além do Campeonato Carioca, superou o Palmeiras, o São Paulo, o Peñarol e a expulsão de Gregori aos 40 segundos do primeiro tempo da final para levar o inédito título da Libertadores, ao vencer o Atlético Mineiro por 3-1 na Argentina. 8 dias depois, uma vitória por 2-1 sobre o São Paulo fez do Fogão também o campeão brasileiro. E a galera se estendeu aquela faixa. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Boa, 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 Botafogo! Foi um campeonato brasileiro marcado pela tragédia climática no Rio Grande do Sul. Estádios, centros de treinamento e aeroportos alagados provocaram adiamento de jogos, transferência de partidas para outros estados e até uma paralisação geral de 10 dias. Os jogos adiados pressionaram um calendário já lotado e empurraram o fim do Brasileirão para 8 de dezembro. 3 dias depois, o Botafogo estava no Catar para levar 3-0 do Pachuca do México e se despedir precocemente do Mundial de Clubes, outra vez vencido pelo Real Madrid.
Uma frustração que nem se compara com a das torcidas de Atlético Paranaense, Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá, que caíram para a Série B e trocarão de lugar com Santos, Mirassol, Sport e Ceará, que subiram para a primeira divisão. Ano de frustração também para o Cruzeiro, que chegou à final da Sul-Americana, mas perdeu para o Racing da Argentina. E principalmente para o Atlético Mineiro, que perdeu não só a Libertadores para o Botafogo, como também a Copa do Brasil para o Flamengo. A alegria do futebol brasileiro se resume mesmo ao futebol de clubes. A seleção caiu nas quartas de final de uma Copa América vencida outra vez pela Argentina. Nas eliminatórias, o time de Dorival Júnior perdeu para o Paraguai, empatou com Venezuela e Uruguai e ocupa uma incômoda 5ª posição dentre 10 equipes. Nossos jogadores, porém, continuam sendo protagonistas. Vinícius Júnior liderou o Real Madrid mais uma vez, campeão espanhol e da Liga dos Campeões. Perdeu a bola de ouro da revista France Football para Rodri, que ganhou a Eurocopa com a seleção da Espanha e o campeonato inglês com o Manchester City. Mas levou o prêmio de melhor jogador do mundo para a FIFA, que voltou a coroar um jogador brasileiro pela primeira vez desde Kaká em 2007. No futebol das mulheres, o Corinthians mais uma vez ganhou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. O Barcelona outra vez ganhou a Liga dos Campeões. E nos Estados Unidos, o Orlando Pride das brasileiras Marta, Rafaele, Angelina, Adriana e Luana foi campeão pela primeira vez. Elas são expoentes do país medalha de prata nos Jogos Olímpicos e sede da próxima Copa do Mundo em 2027. Uma conquista importante para aliviar mais um ano tenso para a CBF. Edinaldo Rodrigues começou o ano afastado, mas rapidamente recuperou a presidência na Justiça e termina 2024 celebrando uma mudança no estatuto que lhe permite mais uma reeleição. Em 2024, futebol também foi caso de polícia. As apostas continuam ameaçando a lisura do jogo e viraram tema de uma CPI que investiga até mesmo o comportamento de jogadores de renome como Bruno Henrique do Flamengo, Luiz Henrique do Botafogo e Lucas Paquetá do West Ham da Inglaterra. Robinho finalmente foi preso no Brasil por um crime de estupro cometido na Itália em 2013. Daniel Alves pagou 1 milhão de euros para a Justiça da Espanha para responder em liberdade por um crime de violência sexual. E as brigas entre torcidas fizeram vítimas não só nas praças esportivas. A Polícia Civil de São Paulo trabalha para identificar os membros da Mancha Verde, torcida organizada do Palmeiras, que participaram de uma emboscada contra cruzeirenses na madrugada do último domingo. O ataque a um ônibus da torcida Máfia Azul na rodovia Fernão Dias, na Grande São Paulo, terminou com a morte do mineiro José Vitor Miranda, de 30 anos, e deixou cerca de 20 pessoas feridas. O futebol brasileiro agora está de férias, mas volta em janeiro. De São Paulo, Leonardo Dais, CBN Retrospectiva 2024. Tá aí Leonardo Dais fazendo um apanhado do futebol brasileiro, Botafogo, né? Fora de campo tivemos aí situações lamentáveis, né? Envolvendo aí torcidas organizadas, mas dentro de campo, eu acho que o Botafogo foi o grande nome, né? Da temporada, ou o grande clube da temporada. O Flamengo venceu uma Copa do Brasil, mas eu acho que não tem como apagar o que fez o glorioso, o alvinegro, meu caro Fábio Chaib. Ah, foi um ano inesquecível. A torcida do Botafogo, que não comemorava um título há 29 anos, né? Um título de relevância. Claro, ganhou os cariocas no meio desse tempo, mas desde o Brasileirão de 95, quando venceu o Santos no Pacaembu, o Botafogo não sabia o sabor de uma conquista de grande magnitude, né? E o Botafogo que provavelmente vai ter um elenco muito alterado já para essa temporada de 2025, a começar pelo treinador. O Arthur Jorge disse sim ao time do Catar. Ele vai então, deixou o Botafogo nesse final de semana, está indo dirigir um time no Catar, Botafogo correndo atrás de técnico para a temporada 2025. E o Botafogo também já está movimentando o mercado, viu, Carlão? Hoje surgiu a notícia que a Fiorentina, a gente falou há pouco da Fiorentina, sim, com Batistuta e Edmundo, já fez uma grande proposta pelo Luiz Henrique, principal jogador do Botafogo nessa temporada. O Almada já foi também, né? O Almada pertence ao grupo do Don Textor, acabou seguindo para o Lyon, outro time que pertence ao americano, e Luiz Henrique pode estar de saída.
E o Botafogo também tem um namoro antigo com o Jair, zagueiro do Santos. Não jogou muitas vezes, jovem talentoso, né? Muito valorizado. O Botafogo fez uma oferta de 10 milhões de euros, mais 3 jogadores. Tiquinho Soares, Sim. Danilo Barbosa, que foi campeão pelo Palmeiras, também pelo Botafogo da Libertadores, e também Lucas Rauter, que era do Goiás, foi Botafogo esse ano, não teve muita chance. O Santos está pensando na proposta, acho que valeria a pena para o Santos, né? Já tem um grande artilheiro, o Tiquinho, que já foi também sonho de consumo do Santos um tempo atrás, e pode então envolver nessa troca com o Jair, zagueiro jovem, promissor. Até porque, né, Fabião, com todo respeito ao Jair, realmente é promissor, é um jogador que se destacou nesta Série B pelo Santos, um garoto, é um ativo do Santos, mas é um zagueiro, né? Zagueiro. Eu acho que um zagueiro, um clube do porte do Santos tem totais condições de revelar, de preparar um zagueiro de um nível legal, como é o Jair. E estes dois jogadores, o Rauter nem tanto, né? Mas estes dois jogadores que você citou, o Tiquinho Soares e o Danilo Barbosa, são dois bons jogadores, né? O Tiquinho, que atrapalhou ele nos últimos tempos de Botafogo, o excesso de lesões, né? E ele ficou, acho que, marcado como o cara do fracasso do ano passado, de 2023. Aquela geração, né? Então, o excesso de lesões, este carimbo de 2023, aí a chegada do Igor Jesus, né, que chegou e tomou conta da posição, inclusive foi convocado para a seleção brasileira. Então acho que ficou difícil aí pro Tiquinho ter uma continuidade mais positiva no Botafogo. Eu acho que uma mudança de ares pro Tiquinho seria interessante, ainda mais no Santos. E para o Santos também, claro, né? Porque o Santos precisa de um jogador artilheiro como é o Tiquinho Soares, mesmo já um veterano, mas é um cara bem dotado fisicamente, né? Um cara que pode aí ajudar o Santos Futebol Clube no ano que vem. E o Danilo também, né? Eu gosto do Danilo. O Danilo não jogou também, não foi um titular absoluto do Botafogo, porque o Botafogo na volância conta com o Gregory, né? No banco de reservas tinha o Eduardo também, então um jogador que foi perdendo um pouco de espaço. E na zaga, né? Porque o Danilo também colabora na zaga, né? O Botafogo já tinha aí jogadores importantes e até algumas improvisações, né? O caso do Marçal. Mas eu acho que seria aí uma boa troca. Eu acho que cabe ao Santos pensar, pelo menos, nesse tipo de negociação. Porque daí vai qualificando o elenco também. O Santos, que hoje anunciou a saída do Otero, né? Do venezuelano Otero. Tinha praticamente acertado a renovação de contrato para a próxima temporada, mas surpreendentemente ele vai parar no Nacional do Uruguai, tradicionalíssimo Nacional, tricampeão mundial. Então, contratando o Otero deixa a Vila Belmiro. Outra contratação que não é certo ainda, é apenas negociação, é um princípio de uma consulta, pode acontecer essa transação, mas hoje foi apresentado o José Boto, né, o novo dirigente de futebol do Flamengo. Ele afirmou que o Flamengo tem interesse no jogador de Burkina Faso, o atacante Lassina Traoré, atacante do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O Flamengo, então, podendo expandir o mercado, né? Conseguindo jogadores de outras nacionalidades aliás, aleatórias. Né? O Boto foi apresentado hoje, né? Falou com a imprensa, explicou a situação do Davi Luiz, né? O Davi deu uma cutucada na diretoria do Flamengo pela maneira, não vou dizer desrespeitosa, mas uma maneira assim meio que blasé em relação à saída do Davi Luiz, né? O Davi disse que ficou sabendo da sua saída ou da não renovação de contrato através das redes sociais. Isso chateou um pouco o Davi Luiz. Eu acho que se isso aconteceu realmente, porque há notícias também de que o Davi e o staff dele, eles já haviam sido comunicados, né? Então, não sei, mas se realmente não houve este olho no olho da diretoria do Flamengo, eu acho que errou, né? Foi desrespeitosa com relação ao Davi pela história dele no futebol, pela história do Flamengo. Agora, se houve, eu acho que a saída do Davi Luiz ele pode considerar como normal. Acabou o contrato, não há um interesse, é um jogador veterano, um ciclo que se encerra, o Flamengo tem todo o direito. Mas se realmente não houve ali o olho no olho, o tete a tete, né? Davi, obrigado pelos seus serviços, o Flamengo foi campeão com você ajudou muito o Flamengo, mas não vamos ter aí a continuidade. Se isso não aconteceu, realmente deu uma pisada na bola aí esta nova administração do Flamengo comandada pelo BAP.
Aqui o pessoal tá mandando mensagem aqui, Carlão. Fabiano Moreira, aqui de Campinas. Falem do São Paulo, além do Oscar, alguma outra contratação confirmada? Tá meio quieto, né? Ou saída certa? Tá meio quieto. Tá meio quieto. Só o São Luciano, Paulo. que hoje afirmou, através de post na internet, lá nas redes sociais, que vai permanecer no São Paulo. São Paulo que perdeu 4 jogadores que faziam parte do elenco, né? O Lisieiro acabou indo pro Sport, Michel Araújo, Rodrigo Nestor foram pro Bahia e o Rafinha foi pro Curitiba. São Paulo, acho que no começo de janeiro começa a se mexer mais. Né? Eu acho que a partir de quinta-feira teremos algo mais concreto, né? Contratações sendo oficializadas, até porque muitos jogadores têm vínculo, né, com seus antigos clubes, pelo menos até o dia 31. O caso mais emblemático é do Gabigol. Até 31, mais conhecido como amanhã, meia-noite, ele é do Flamengo. Sim. Né? Então eu acho que por isso o comedimento ainda com relação a alguns anúncios, algumas oficializações. 4 horas 30 minutos, nós vamos para o Repórter CBN e na volta a gente vai aí continuar dissecando a galera participando. 991869070, 991869070. Vamos falar sobre os grandes clubes, a participação do ouvinte e também dar uma pincelada em Ponte Preta e Guarani, que já se reapresentaram para 2025. Arena CBN. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Segunda-feira, 30 de dezembro de 2024, a Advocacia Geral da União recomendou que os ministérios mantenham um bloqueio de 4 bilhões e 200 milhões de reais em emendas parlamentares. O parecer do órgão vai contra a decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que permitiu a liberação parcial dos recursos. Segundo o governo federal, 1 bilhão e 700 milhões de reais já tinham sido empenhados pelos ministérios do Turismo, das Cidades, Saúde, Esportes, além de Integração e Agricultura. A projeção de crescimento da economia brasileira para 2024 ficou estável, segundo o Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. O indicador permaneceu em 3,49%. Para 2025, a expectativa de avanço do PIB do país caiu levemente de 2,02% para 2,01%. E os prefeitos das 26 capitais brasileiras cumpriram menos da metade das promessas de campanha, o que revela um levantamento do portal G1. Foram avaliados mais de 1.000 compromissos, 45% das promessas foram totalmente executadas, 22% parcialmente realizadas e 33% não saíram do papel. Os compromissos foram divididos em 13 categorias. Segurança Pública e Habitação registraram os percentuais de execução mais elevados. Já Turismo, Direitos Humanos e Sociais e Esportes tiveram os piores índices. A Organização Mundial da Saúde solicitou novamente que a China compartilhe dados sobre a origem da Covid-19. Em comunicado, a OMS destacou que, sem transparência e cooperação entre os países, o mundo não será capaz de prevenir ou se preparar adequadamente para futuras epidemias e pandemias. A Agência das Nações Unidas também relembrou que recebeu, em 31 de dezembro de 2019, comunicado das autoridades de saúde de Wuhan, que relatava casos de uma pneumonia viral na cidade. Horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. 4h34. Flavinho Botelho, boa tarde. Como é que está esta segunda-feira, às vésperas aí de um feriadão? Ruas, avenidas, estradas da nossa região, Flávio?
Oi, Carlão, muito boa tarde também a todos os ouvintes do Arena. Carlão, trânsito tranquilo nas rodovias que cortam a nossa região. No corredor Dom Pedro, o motorista segue sem dificuldade nos dois sentidos da Dom Pedro I. Mesma situação no anel viário Magalhães Teixeira e na Campinas Paulínia, a rodovia Professor Zeferino Vaz. A Santos Dumont também apresenta boas condições no sentido Campinas e no lado oposto, sentido Viracopos e Indaiatuba. Há uma maior movimentação ali na praça de pedágio de Indaiatuba, mas o trânsito flui bem. A Campinas Mogi também tem uma maior movimentação no pedágio de Jaguariúna, mas somente no sentido Campinas. No sentido Mogi, o trânsito é livre. Na SP-101, a Campinas Montemor, trânsito fluindo sem dificuldade no sentido Hortolândia e também para quem vem para Campinas. Mesmas condições no sistema Anhanguera Bandeirantes, para quem vai para a capital e também no lado oposto, sentido interior, nas duas rodovias. No trânsito, Carlão, aqui na área central de Campinas, o motorista também encontra boas condições nas principais vias e avenidas. Na Rosimbo Maia tem uma interdição parcial ali na pista da direita, ali na região da Vila Stanislau, próximo ao Colégio Bento Quirino, mas o trânsito flui sem transtornos por ali também. Carlão, fico por aqui desejando a você um excelente final de ano e um excelente ano novo. Grande Flavinho, obrigado para você também, meu parceiro. 4h36. Sensia Galeria, 2 e 3 dormitórios, varanda gourmet e lazer premium, e TBI e registro grátis, mais R$30 mil de desconto, só este mês. Acesse meusensia.com.br. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quatro horas 37 minutos. Fábio Chaib, você já estava prevendo, né, sobre a tranquilidade no trânsito de Campinas e Flavinho Botelho nos atualizou. Você estava corretíssimo, Fabião. Essa época é muito legal, né? Para quem gosta de curtir a cidade, né? Consegue fazer as coisas mais tranquilas e acaba tendo essa bela opção de trânsito, não perde tempo no trânsito, fica tudo mais tranquilo. Você é um cara irritadiço assim no trânsito? Ah, o trânsito é ruim, né? Nossa, começa a pegar aquele trânsito, principalmente eu que quando venho pra cá volto pra Itu, eu pego a Santos Dumont ali, nossa, tem que esperar. A Santos Dumont ela ficou pequena, né, Fábio? Não aguenta, né? Muito carro no mundo, em todo muito lugar. Muito carro, e tem outra, né? É uma via que liga Campinas a importantes cidades, né? Você pega Indaiatuba, pega Sorocaba, pega um polo, Itu, né, ali. É, muita indústria ali e é uma rodovia pequena. Eu não sei, antigamente tinha um projeto de ampliação da Santos Dumont, mas não vejo nenhuma movimentação por ali. Você sabe muito, que eu vivi parte da minha infância ali nas margens da rodovia Santos Dumont. Você já contou com a sua casa, sua avó, né? É, minha avó morava ali no Jardim das Bandeiras 2, lá na rua Altino Arantes. E agora, depois ela mudou lá para o Jardim Nova Mercedes, onde lá também vivi minha adolescência e conheci a minha atual esposa, Camila. Olha só como é o amor. O trajeto do amor, hein, que o Bolacha... Só que o Bolacha, é perigoso falar que a Santos Dumont é o trajeto do amor, né? Se parar no meio do caminho ali é complicado, O pessoal tá mandando mensagem aqui, Carlão, olha lá. Quem tá mandando aqui mensagem pra gente fez até uma propaganda aqui, o Cláudio Sampaio, motorista de aplicativo. Quando eu falei pro pessoal tomar cuidado, não beber quando dirigir, ele falou assim, aproveitando o sábio conselho do nosso companheiro, se beber, vá de Uber e ele passa o telefone dele aqui, viu, Carlão? Boa. Grande, esse foi o Cláudio Sampaio. Quem manda mensagem também é um amigo também, o
Tá bravo? Tá bravo. Bravo não, falando sério, tá dando opinião dele, a gente respeita, claro. Festa de Réveillon na TV é um show de horrores. Juntam todas as porcarias do ano num só dia. Ô louco, aí o Bolacha fica bravo, cara. Quem mais aqui? Vamos ver. Tem alguns mal-humorados, mas é engraçado, né? É engraçado. Mandar um abração aqui pro Emerson César, porteiro de Campinas. Ele tá aqui pela foto, ele manda a foto dele aqui, tá no ônibus ouvindo nosso programa. Mandando um abraço, feliz ano novo então pro Emerson César. E tem áudio aí também, né, Bolacha? Boa. Põe os áudios aí. O primeiro é do Emerson de Sumaré. Feliz 2024 aí, galera da CBN. Amanhã São Silvestre, hein, mano? É verdade. 99. 99ª edição. Tamo lá junto. Ano que vem tamo junto aí na CBN de novo. São Silvestre. Na verdade é o Rubens de Sumaré. Eu falei Emerson, é Rubens de Sumaré. Acho que ele vai correr a São Silvestre, né? Pelo Acho que entendi. vai correr, é verdade. Os nossos corredores aqui da CBN, eles não se empolgam muito com a São Silvestre, né? O Antônio Lupe, o Berenga. O Berenga, aliás, já participou de alguma São Silvestre. Só que eles reclamam o seguinte, como é uma corrida muito tradicional, é mais um evento festivo do que propriamente uma competição, né? Exato. Então, segundo o Antônio Lupe, ele diz que até você começar a correr de verdade, você já andou uns 6, 7 quilômetros de tanta gente, né? Depois que começa a desafogar um pouco, aí sim você dá a sua corridinha. Aliás, 2025 promete com relação à integração, né? Com meia maratona, com corrida kids, realmente vai ser um sucesso. Esta 40ª integração eu vou participar. Vou participar com o meu pequeno, já disse para ele que ele vai participar da corrida kids, eu vou participar também, não da meia maratona, mas prometo fazer um 5 ali, que eu acho que tem condição. A partir do dia 1º, o Fábio Scheib já disse que eu não vou comer mais esse final de ano é assim mesmo, cara, tem que cumprir, cara. Eu tenho que regrar a minha vida para fazer uma boa temporada no futebol e conquistar mais prêmios esse ano. Tem mais áudio lá, viu, Bolacha? Manda. Boa tarde, pessoal do Arena. Abraço para todos. Riel, Carlão, Lupe, Fábio, Cabelo, né, todos que trabalham no Arena. Gostaria muito de desejar para vocês um feliz ano novo, né? Um ano melhor do que foi esse de 2024, porque esse ano foi sofrível para nós de Campinas, né? Foi. E ao mesmo tempo agradecer o convite que vocês me fizeram para participar aqui, né? Do programa antes do derby, né? Onde eu pude ir aí conhecer os estúdios da CBN na IPTV. Fiquei muito contente, fui muito bem recebido, tá? E eu acho que isso é uma coisa para a gente comemorar, tá bom? Abração para vocês, cara. Vamos torcer para o ano de 2025 ser melhor do que foi o ano de 2024. Abraço para todo mundo. Valeu, Nelson. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Scheib. Carlão, uma pergunta para você, de coração, mas responde assim com toda a sinceridade do mundo, esquece qualquer tipo de clubismo. De coração, você acha que o Elvis, se ficar, vai se dedicar a perder peso e se preocupar com a ponte, ou você acha que ele vai ficar nessa pasmaceira do ano, nesse comodismo, que dane-se o peso, não tô nem aí, eu tô recebendo? O que você acha? Eu acho que não vai, eu acho que ele não merece o respeito que a torcida tem por ele, porque ele não respeita a Ponte Preta. Ademar Valinhos. Olha, Ademar, aliás, você tocou num ponto importante que vale o debate. Eu acho o Elvis, e eu sempre falo isso, tecnicamente um grande jogador, acima da média. Tanto é que, graças à técnica dele, ele consegue jogar num nível aceitável, mesmo estando acima do peso. Agora, o futebol de hoje, e aí eu concordo com você, não permite mais um jogador com a condição física do Elvis. O Elvis ele precisa sim se condicionar, não só pelo respeito que ele deve muito à Ponte Preta, mas pela carreira dele e pela sequência da carreira dele. Né? Porque da maneira como ele se comportou em 2024 com relação à parte física, vai ser muito difícil ele arrumar um clube do nível da Ponte Preta caso ele saia da Ponte. Então, por isso, o Elvis tem que se atentar, sim, concordo com você, ele tem que se atentar para o bem dele,
Pô, ele é um baita jogador, pô. É um baita jogador. Ele sempre foi cheinho. Isso é inegável. Desde os tempos do Oeste, né? O Oeste, quando teve aquele esquadrão com o Matheus Jesus, com o Elvis, com o Mazinho. O Elvis já era cheinho, né? Mas eu acho que em 2024 ele deu uma exagerada, né? E em alguns momentos não conseguiu. Também, e não conseguiu contribuir, né? Não conseguiu render aquilo que se espera. O estopim foi com a aquela camisa entrevista da que ele Ponte. deu na saída de um jogo, lembra? Ele falou, ano que vem o presidente vê quem quer ficar ou não. Então Desanimou um pouco. eu acho que ele deu uma desanimada. Mas o Elvis, se ele se dedicar e a gente torce, fica sempre aquela esperança, né, cara? Eu sempre, eu não sei se é uma teimosia minha, mas eu sempre acredito no craque, no jogador diferenciado. E eu dou um voto de confiança pro Elvis. Agora, cabe a ele. É igual quando eu não estou comparando, hein, gente? Só estou falando de um jogador também que a gente aposta muito e ele dá a impressão de que não quer, né? Que é o Neymar. Aliás, fez gol no jogo treino aí hoje. Fez um gol, tá nas redes sociais. Cara, é inegável a condição técnica do Neymar. Agora, basta ele querer. Até agora, ele não mostrou que quer. As lesões atrapalham, é bem verdade, mas ele não mostrou o que quer. Agora, se ele quiser, se ele focar, tem o quê? Um ano e meio pra Copa? Um ano e meio. Um ano e meio pra Copa. Cara, 1 ano e meio, Neymar. Depois você ganha a Copa pra nós, e aí você vai... Vira o Messi, vai continuar a sua vida aí, né? E vai poder curtir uma barbaridade com a família, com os filhos, nas noitadas, nas baladas. Mas, cara, 1 ano e meio. 1 ano e meio. Porque aí a seleção vai estar bem servida, eu ainda acredito. Não sei se estou certo ou errado, mas eu ainda acredito no futebol do menino Ney. Assim como eu acredito, mais uma vez, não estou comparando, mas assim como eu acredito no futebol do Elvis. Um abraço aqui pro Otacílio de Paula, lá de Itu, viu? Ah lá, o Principado. Vizinho, hein, vizinho. Sempre que posso estou na audiência. Valeu, um grande abraço pro seu Otacílio aqui, participando com a gente. E chegou a hora da poesia, viu, Carlão? Vamos lá, Bolacha, a trilha sonora da poesia, Ivanildo Magalhães mandou a poesia dele aqui. Aí, o tema hoje, sabe qual que é o tema? Eu quero a entonação, eu quero tudo perfeito, Fábio Scheibe. O tema de hoje é o próprio programa Arena. Vamos lá, então. Vamos lá. Dos nossos comentaristas, quem fala com riso e leveza, Fábio Scheibe e Cabelo. Direto da sua mesa, Eliel e Antônio Lupe, com toda a sua nobreza. Sem esquecer o Carlão, com a sua sutileza. O Sport de Campinas ganhou com toda certeza. É diferente dos iguais. É simples, por natureza. É hora de agradecer, retribuir o que passou. Obrigado aos ouvintes, obrigado a Nosso Senhor. Do Arena, um grande abraço, sucesso, paz e amor. Rapaz do céu, que coisa maravilhosa, olha aí. Ivanildo Magalhães. Aí, Ivanildo, tô até arrepiado, emocionado. Ele falou que volta pra Campinas. Ele falou que volta para Campinas na sexta, quer pegar aqui as tão esperadas canequinhas. Verdade, dele. Elas estão aqui. Sexta-feira, passa aqui sexta-feira que a gente vai entregar a sua caneca com todo o merecimento, porque a poesia, ela virou um bloco do programa já. Ela é tradicional. Exato. Quando não tem a poesia, os ouvintes sentem falta. Então, todo dia, até hoje, na véspera de feriado, temos aí a poesia que tanto nos emociona. Grande Ivanildo. Cara, sensacional. Magalhães. Obrigado por ter você como ouvinte, meu caro Ivanildo Magalhães. O Wilson Barreto manda mensagem aqui pra gente também. Ele fala, me desculpe, Neymar é o maior vigarista do futebol mundial. Tá bravo. Tem áudio aí também, né, Bolacha? Boa tarde, dupla de 2. Tudo bem? Passando para desejar um 2025 maravilhoso para vocês. Vocês são fantásticos. O formato do programa é muito bom. E que Deus abençoe vocês hoje, amanhã e sempre. E que o Arena continue com esse bom humor. Um abraço. Tá aí, olha aí. Só? O Arena é um programa que eu acho que já caiu na graça popular. Com certeza. O começo, o pessoal ainda ali, mal acostumado, mas hoje eu acho que... O pessoal vai conhecendo e vai entendendo, né? Assim, é um projeto diferente dos tradicionais programas esportivos que acontecem no... E você sabe por quê? É claro que eu sou um participante, um integrante do Arena, mas sabe por que eu defendo
essa linha do Arena, porque é o seguinte, Fábio Chaib, por exemplo, agora, hoje é um dia típico, né? Mas numa situação normal. Cara, segunda-feira, 10:05 da tarde, imagine o cara na glicério, pé da vida. Ele já tá de saco bem cheio, o trânsito pegando fogo, buzina, tal. Aí ele torce pro time que tá ruim, né? Aí ele tá... Acho que mais teve em Campinas esse ano, O que mais teve, então. Imagina o Campineiro, o Bugrinho, o Ponte Pretano, o Pedro. Imagina ele ouvindo, que não sei o que, não, vamos dar risada, vamos falar de futebol, mas de uma maneira mais leve, né? É aquela bagunça organizada que a gente costuma dizer aqui nos 99.1 da Rádio CBN. Ô, Carlão, tem um cara que te conhece aí desde a infância, ele falou. Quem, cara? Vamos, ouve aí, cara. Opa, boa tarde, amigos. É o Sandro de Valinhos, primo do JP de Moraes. Olha só, se o Carlão morava ali na Altino Arantes, eu devo conhecer o Carlão. Aí, tá vendo? Porque eu passei a minha infância lá no Jardim São José. Ah lá, e eu conheço ali Altino Arantes, conheço tudo essa região aí. Bandeira 2, Bandeira 1. Tudo da vizinhança. São José, Vila Lourdes. Eu conheço aí. Eu devo conhecer pessoalmente Carlão de Freitas. Olha só, privilégio dele. Vamos nos encontrar para aquela gelada. Sim. E confraternizar, botar o papo em dia. Um grande abraço, feliz ano novo. Que Deus abençoe a nós todos e ótimo programa pro ano que vem. Abraço, amigos. Um outro abraço, porque é o seguinte, eu dava as minhas férias, eu já corria pra casa da minha avó Carmela, meu avô Benedito. Sua avó torcia pra quem? Paternos. Minha avó, ela gostava muito do São Paulo e em Campinas ela gostava muito da Ponte Preta. E meu avô gostava muito do Bragantino. Meu avô é de Bragança. Bragantino? Paulista, é. E aí minha avó morava na Vila Georgina, os meus avós maternos também, mas como a minha avó gostava de futebol, meu pai, eu ficava mais na casa da minha avó Carmela. Aí ela morava lá na Francisco Campos de Abreu, aqui na Vila Georgina. Aí ela mudou pra Frei José do Monte Carmelo, perto do Campo da Ponte, entre Ponte e Guarani, perto do Colégio Vila Gelim. Mas ela ficou pouco tempo ali no Proença. Aí depois ela foi para Altino Arantes, no Bandeiras, 1989, 90. E meu avô é o primo do JP, né? É. O meu avô, ele trabalhava na frente da casa dele, era um barracão da Ensatur, que era do Marquinhos Chedi. Perto ali tinha um campo de futebol, do lado da garagem da Aviação Garcia. Mas foi um tempo muito legal na rua Altino Arantes. Outro dia eu passei ali, cara, nossa, tá tudo mudado, um monte de empresa, mas deu muita saudade, com certeza. Saudade também da minha vovó Carmela e do meu avô, seu Benedito, meu avô Armando e minha vovó Marina. Soubemos da vida inteira do Carlão, hein, Bolacha? Ficou emocionado, soubemos tudo da vida dele, o França também ficou emocionado que saudade, ali. Era tempo muito legal. Não tinha boleto, né, Fábio? Não tinha boleto. E quem conheceu o Carlão, mande mensagem pra gente também. 4h52. Me oriente aí, meu caro Bolachinha. Nós temos um intervalo e depois hora do vôlei. Então, beleza, então. 4h52 é o tempo da gente beber uma aguinha e na volta, o Hora do Vôlei. Mais participação. E pra gente encerrar esse programa desta sexta-feira, ou melhor, segunda-feira com cara de sexta, dia 30 de dezembro de 2024, a última segunda do ano. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer.
4 horas e 54 minutos, olha que legal, uma notícia envolvendo o vôlei brasileiro, o vôlei feminino. Uma cidade do interior de Minas Gerais encontrou uma maneira criativa para homenagear e eternizar a líbero Camila Bright, vice-campeã olímpica. A prefeitura de Sacramento, município com cerca de 27 mil habitantes, onde a jogadora deu os primeiros passos no vôlei, inaugurou o monumento Anéis Olímpicos, com os 5 aros, em alusão à medalha de prata conquistada pela mineira em Tóquio 2020. Hora do vôlei no Arena. Olá, CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Quatro horas e 55 minutos, um recadinho para o nosso ouvinte. Amanhã, a partir de amanhã, aliás, amanhã terça e quarta, dia 31 e dia 1º, programas especiais aqui na CBN. CBN Esportes, a partir das 11 da manhã, um programa especial. E também o Arena, a partir das 4, um programa especial. E no dia 1º também, um CBN Esportes super especial e também o Arena às 4 da tarde especial. O primeiro, aliás, de 2025. Quinta e sexta, tudo normal, a galera em peso aqui para levar muita informação, muita opinião e também descontração, que é a cara do nosso programa aqui na rádio CBN. Fábio Scheib. E a galera, Fabião, faltam 4 minutos. Quero povo, eu quero povo. É tempo de áudio, então, no ar. Eduardo Coelho, professor, mandando mensagem pra gente. Boa tarde, pessoal do Arena. Carlão e Scheib, um abração para vocês e a todos os demais que não estão aí na mesa. Um programa inteligente e para frente, como 2025. Um abraço a todos. Coelho, professor Eduardo. Prof, hein? Grande prof. Tem mais aí, Fabião? Tem aqui a Jane Oliveira, tá em Sumaré, fala que gosta bastante do programa também. Tá mandando um feliz ano novo pra gente aqui. Fala que o ano que vem só vai dar macaca, viu, Carlão? Será? Assim como o Antônio Jamisen. Sim. Antônio Jamisen aqui é bugrino aqui também, não tá com tanta esperança do ano que vem. O Guarani não contrata jogadores de qualidade, desse jeito vai ficar difícil. Você acha mesmo, Carlão? Cara, eu confesso que não estou otimista com relação às nossas equipes e esse desânimo vem em virtude do 2024 terrível, né, que vivemos aqui, com administrações ruins das duas equipes. É claro que agora é um novo momento, com novos comandantes, né? O Guarani com o Maurício Souza, um emergente, né, com pouca experiência no futebol profissional, mas com uma bagagem importante de Flamengo, de Botafogo, de Atlético Paranaense, de conquistas no Red Bull Bragantino, e a gente espera que o Maurício faça um grande trabalho de recuperação no Guarani Futebol Clube. E a ponte também com o Alberto Valentim, que já viveu dias melhores na profissão, precisa se recuperar na carreira, assim como a Ponte Preta. Quem sabe, né, estes dois lados se unindo possam fortalecer a macaca para que ela possa também viver dias melhores, porque o 2024 não foi fácil. Mas eu confesso, assim, vai ser desafiador, né? Primeiro pelo Campeonato Paulista e pelo tamanho do Paulistão, pela qualificação do Paulistão. Hoje pela manhã nós falávamos, né, Fábio? Teremos 6 integrantes de Série A de Campeonato Brasileiro, teremos 2 de Série B, e as outras equipes que não estão nestas divisões são equipes fortes, né? Pega o São Bernardo numa Série C que é forte, pega a Inter de Limeira que sempre monta boas equipes, o Água Santa já foi finalista, então tem a Portuguesa, né, que está em num novo modelo de gestão, ou seja, mesmo as equipes que não estão num primeiro escalão do futebol brasileiro, elas são fortes. E as nossas equipes estão aí, se remontando, né? Eu confesso, não estou otimista, quero realmente ser contrariado, que as equipes de Campinas possam se recuperar, porque a queda da série B para a Série C, para mim,
realmente foi traumática dos dois. O Guarani pelo ano terrível que fez e a Ponte pela maneira absurda como largou mão, né? Perdeu a mão, aliás, no segundo turno da Série B. Essa expectativa, a esperança também das duas torcidas daqui, os torcedores de tanto Ponte Preta quanto Guarani, esperar um ano melhor, né? O suficiente pelo menos aí para o Paulistão fazer uma boa figura, né? Figurar bem no Paulistão. E depois na Série C, a gente sabe que muita coisa pode mudar do Paulistão para a Série C. Mas a Série C também, de forma inédita, terá os dois grandes rivais de Campinas. Então, nessa Série C, a gente vai acompanhar os dois times esperando dias melhores, né? Boa, Fábio Scheib. 4 horas e 59 minutos. Tem mais um alô aí? Tem algum recadinho? Deixa eu Restando ver aqui. aí poucos segundos para o término do Arena. Caio Alcântara, é São Paulino, tá esperançoso também aqui com o time do São Paulo pro ano que vem. Ele fala que Oscar, Lucas e Luciano e Caleri vai dar o que falar. Um quarteto forte, né? É um quarteto interessante. Torcer para que eles estejam bem fisicamente, né? Exatamente. E a Sheila Antunes aqui, ela fala: o que aconteceu com o Paulinho no Palmeiras? Parece que não vai vir mais. Não, já tá fechado. Já tá fechado. É a burocracia de troca de contrato, Eu acho que aquela coisa também do 31 de dezembro, né? Talvez. Exatamente, pode ser algo assim. Lembrando que o Gabriel Menino já foi pra lá, o Patrick também, o Paulinho já vai vir pro Palmeiras. Aliás, eu acho que até aqui é a principal contratação, né, no futebol brasileiro. A que mais agitou, também, né? O Oscar. E que ninguém tá falando nada, ninguém falou nada, lógico, a gente tá um pouco longe também, mas no Rio de Janeiro o Fluminense fez um bom movimento, contratou aquele garoto Hércules do Fortaleza, não é uma bomba assim de contratação, mas é um cara que deve ter futuro, principalmente para uma revenda pra Europa. Tem alguns medalhões saindo, nós falávamos até aqui fora do ar, né? O Marçal deixando o Botafogo, o Davi Luiz deixando o Flamengo. O Davi, por enquanto, no final do ano ele bateu uma bolinha com a camisa do Fortaleza, né? Passando férias lá, me parece que houve essa situação, mas é só mera especulação. E o Marçal, sei, notícias do Fluminense também, interessante. Eu acho que daqui a pouco, começo de janeiro mesmo, começa a movimentar mais, né? O pessoal espera um pouco também. Os próprios jogadores mais experientes, assim, tarimbados também, como o Davi Luiz, não tem muita pressa pra... Não, tá rico demais, então, né? Tá e sempre vai aparecer alguém pra pagar o que ele quer. E quer uma marca boa, né? Marca boa, exatamente. O Vasco falou, tava especulando ele, mas ele já fechou as portas, falou pela proximidade com o rival, pela forma que vê o Flamengo ainda, acha difícil fechar com um grande rival como o Vasco. Tá certo, Fábio Scheib. 5 horas, 1 minuto? Chega, bolachinha. Tá bom já, né? Tá bom. 5 horas, 1 minuto. Fábio Scheib, valeu, fechamos. Hoje, valeu, amanhã bicho tem dobrado, mais, hein? Bicho dobrado, hein? Bicho dobrado. Eu vou amanhã passar no RH mais, lá, eu já vou pegar. Vou pegar o bichinho, pô. Tá louco. Hoje, pô, rendemos, hein? É bom, faz parte, né? Agradecendo aos ouvintes aqui que estão com a gente também, fizeram um programa conosco. Muito bom estar. Lembrando que amanhã temos CBN Esportes também e o Arena às 4 da tarde, hein, Carlão? Valeu, Fabião! Um grande abraço! Um grande abraço. Amanhã e na quarta-feira também programas especiais, CBN Esportes e também o Arena. Valeu, até lá! Tchau, tchau! Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br